Olá! Seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Aqui eu vou mostrar para vocês que a física faz parte do seu dia a dia. Bom, gente, então hoje estamos gravando o primeiro vídeo do ano de 2021. Então, se você está chegando nesse canal agora, ainda não conhece os outros vídeos que nós gravamos no ano passado, 2020, você pode voltar lá no canal para ver os outros vídeos assim que esse aqui terminar. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho, assim você não perde nenhum detalhe. Bom, então o vídeo de hoje é para contar um pouco para vocês como e por que eu comecei esse canal e algumas coisas que aconteceram, né, no ano de 2020, que eu tenho certeza que foi um ano desafiador, triste, difícil para muita gente. Então, eu queria compartilhar isso um pouco com vocês. Pode ter que alguém se identifique, pode ser que sirva de lição e de experiência para alguém, né? A minha experiência. Então, eu quero compartilhar um pouco com vocês. Então, eu vou tentar fazer um vídeo que não fique muito longo, certo? Mas um vídeo mais, assim, uma conversa, um pouco mais sem cortes, ok? Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina e eu comecei este canal, né, no ano passado, em 2020, justamente na quarentena, né? Porque na quarentena eu fiquei sem poder ir para a faculdade, eu estou terminando meu doutorado, então eu tive que vir para casa, começar a trabalhar em casa e tudo mais, nessa rotina, e todo mundo eu acho que ficou meio perdido mesmo, né, na quarentena, no início lá da quarentena, março, abril, acho que as pessoas ficaram meio sem saber o que ia acontecer, como que as coisas iam acontecer, não que agora a gente saiba, né, exatamente, mas foi muito novo e muito imediato, né, então tava tudo meio obscuro, digamos assim. E aí me veio a vontade de dar aula, né? Na verdade, não a vontade, porque eu já dei aula, mas as saudades mesmo de dar aula, de interagir com alunos, com pessoas e tudo mais. E como não podia fazer isso, né? Primeiro porque eu estava no doutorado e segundo porque nem mesmo as escolas estavam funcionando. Então eu pensei em fazer esse canal, né? É um lugar onde eu poderia compartilhar o ensino de física com vocês. E eu poderia fazer em casa, né? Algumas coisas eu já tinha, outras coisas eu fui comprando aos poucos, mas ainda tem coisas que precisa comprar para ter realmente um estúdio e tudo mais. Mas eu quis começar, né? E aos poucos eu fui começando. Então, o primeiro vídeo foi lá em meados de abril, maio do ano passado. E vocês sabem que em outubro, né? Quem já assiste alguns vídeos do canal, quem também acompanha pelo Instagram, em outubro eu comecei a ter uma certa dificuldade de postar vídeos. Justamente porque as coisas começaram, né, a se encaixar e eu tinha um doutorado para terminar. Então, eu comecei a ficar meio sem tempo, né? No início, então, eu conseguia postar vídeo todas as quartas-feiras. E aí, depois eu passei a não conseguir mais, né? E ficar meio sem tempo, porque eu gravo, eu edito, eu faço os roteiros, então são coisas, né, quem aí já tentou, quem aí é youtuber, sabe que são coisas que levam bastante tempo fazer tudo isso. E aí, por isso, uma vez por semana já é difícil, né? Então, eu comecei a faltar em algumas semanas, né? Então, por isso que eu também acho importante fazer esse vídeo para vocês, né? Do porquê que eu comecei a faltar e de como as coisas foram acontecendo. Na quarentena também, a quarentena eu acho que deu um tempo assim pra gente pensar, né? Aliás, eu acho que a quarentena ela nos deu tempo, né? Coisa que a gente não tinha. Pelo menos eu, né, não tinha. Sempre tinha o que estudar, sempre tinha coisa para fazer. Sempre que eu parava pra pensar, poxa, tem isso para fazer. Tem isso para estudar. Então, quem vive nesse meio acadêmico sabe do que eu tô falando. Você sempre tem coisa para estudar. Então, até então eu não tinha parado para pensar. E de repente a quarentena me deu esse tempo, né? E com esse tempo para pensar, outras questões vieram. E eu comecei a fazer terapia. Porque eu não estava conseguindo dormir. Então eu comecei a fazer e aí eu acho que foi numa das primeiras sessões, né?
Quando eu não estava conseguindo dormir, eu imaginava que era por causa do doutorado, mas eu queria trabalhar essa questão em mim, né? Nunca tinha feito terapia, já tive a questão do preconceito, porque tá enlouquecendo, né? Isso é só para quem tá doente, só para quem tem algum problema, mas problemas todos nós temos, né? E eu ia para a cama com sono, e de repente meu travesseiro parecia que era uma pedra, minha cama parecia que era uma pedra, não conseguia fechar os olhos, me incomodava ficar de olhos fechados, e aí eu tinha que levantar, enfim. E quis então resolver esse problema, e eu sabia, né? Já tinha esse preconceito mais curado, digamos assim, em mim, sabe? Eu sei hoje, e eu acredito e defendo que todo mundo devia fazer, porque as pessoas que, né, os psicólogos, eles estudam para trabalhar essas questões, né? Eles estudam para isso é ciência. Então, você está passando por uma coisa que você não sabe o que é, então ele vai te ajudar a trabalhar. Não que ele também saiba, não que ele já tenha passado, mas ele vai te ajudar a trabalhar aquilo, né? Então, com esse preconceito um pouco mais curado, mesmo sabendo qual era o motivo, eu fui procurar. Então, nas primeiras sessões, ela me fez uma pergunta que é a pergunta que gerou a ideia de todo esse vídeo, certo? Não só para dar uma justificativa para vocês do porquê ficou um tempo parado, né, e do que vai acontecer com o canal daqui para frente, mas também para compartilhar mesmo minha experiência de vida com vocês. E a pergunta dela foi sobre qual foi o impacto do doutorado na minha vida. Então, assim, e essa é uma pergunta bem subjetiva. Eu não consegui responder na hora, mas ela ficou martelando. E aí, um dia, né, conversei com algumas pessoas sobre essa pergunta e tudo mais também, fiquei pensando nela alguns dias. E um dia eu estava fazendo algumas coisas aqui em casa, eu pensei em começar a contar. E aí eu gravei um áudio, né? Só que eu estava fazendo outras coisas e esse áudio ficou bem ruim, assim. Tem várias partes que não dá para entender o que eu estava fazendo. Porque, tipo, eu estava lavando louça e gravando áudio. Mas aí eu gravei um áudio contando tudo, né? Sobre o que aconteceu. Porque quando você começa a pensar, né? Tudo impacta na nossa vida. Então, eu gravei esse áudio, para mim foi muito libertador gravar esse áudio. Mesmo depois eu não tendo conseguido recuperar ele inteiramente, né? Mas eu consegui recuperar várias coisas e várias coisas eu me lembrei, porque afinal de contas é uma história minha, e escrevi um roteiro para este vídeo. Então, assim, eu vou compartilhar algumas coisas com vocês para este vídeo não ficar muito longo, né? E outras coisas a gente pode conversar depois, em outro vídeo, alguma coisa que vocês tenham curiosidade, né? Mas só para dizer assim que muitas coisas, quando você entra na vida acadêmica, vão impactar na sua vida. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo é que se você está na vida acadêmica agora, se você está entrando ou pensando em entrar, ou se você já está saindo, como no meu caso, é importante você saber que muita coisa impactou ou vai impactar na sua vida, certo? Então, assim, como eu disse, a quarentena ela nos deu tempo para pensar, mas ela também tirou o que a gente tinha, assim, de uma forma repentina, né? Por exemplo, não estou falando aqui de pessoas que, infelizmente, a pandemia tirou da gente, mas estou falando de rotina, né? Da rotina que a gente tinha. Então, eu ia todos os dias para a universidade, eu encontrava sempre com as mesmas pessoas, sempre com os mesmos professores e tudo mais, ia almoçar junto com os meus amigos, né? Então, eu estava entrando num tempo de me despedir dos meus amigos, porque a vida acadêmica ela também tem isso. Vocês não entram todos ao mesmo tempo, né? Às vezes você acaba fazendo amizade com pessoas que entraram antes de você, e essas pessoas vão saindo, né, da sua vida, assim. Na UFRN tem muitas pessoas que não são de Natal, então elas saem e voltam para casa, né? Vão embora. Então, essas pessoas elas vão saindo da sua vida. Então, esse ano eu estava me preparando para me despedir de vez, porque quem ia sair seria eu. Esse ano que eu digo, o ano passado, 2020. E, de repente, todo mundo saiu. Cada um foi para sua casa. E mesmo quem morava aqui em Natal continuou distante, porque a gente não podia se visitar, né? A gente não podia marcar encontros. E
pensando assim, então isso assim já gera um impacto enorme, né? Se você ainda não tinha pensado em nenhum impacto, isso já gera um impacto enorme. Mas eu comecei a pensar desde o mestrado, né? O mestrado eu não fiz aqui em Natal, eu fiz em Mossoró, porque na época, digamos primeiro que eu terminei a graduação muito mal informada do que era mestrado, doutorado. Se você hoje está na graduação já sabe tudo isso, já sabe o que quer fazer, onde vai fazer, considere uma glória. Mas eu terminei bem desinformada. Eu já queria fazer astrofísica, que é a minha área do doutorado, mas eu achava que eu ia ter que ir para Rio de Janeiro, São Paulo, para fazer isso. Eu não tinha informação, né, que tinha aqui. Mas aí eu tentei o mestrado aqui em Natal e tentei lá em Mossoró, porque lá em Mossoró era só enviar o currículo. Aqui era uma prova para a qual eu também estava totalmente despreparada. E aí eu enviei o meu currículo, fui fazer a prova, não passei na prova, mas passei nessa do currículo. Então eu falei, bom, é meu sonho, né? Era meu sonho fazer mestrado e doutorado, porque apesar de eu não ter informações, eu via meus professores doutores e eu achava aquilo o máximo. E eu fui então fazer o mestrado lá porque era meu sonho, eu não tinha passado aqui, eu não ia perder mais, né, um semestre tentando fazer essa prova, que a princípio eu achei muito difícil, e fui fazer o mestrado lá em Mossoró. Então começou a impactar daí, que eu fui morar longe dos meus pais pela primeira vez, né? Não morei sozinha, morei com amigos que eu tenho até hoje, mas foi sem pai e mãe. Então todo mundo que sabe o que é morar sem pai e mãe, né, é praticamente morar sozinho. E longe de casa, eu tinha acabado de começar a namorar, então namoro à distância. Então já começa aí, né? Família à distância, namoro à distância, morando sem meus pais, tendo que aprender a lidar com as minhas coisas. E, claro, eu já era velha, eu já tinha 23 anos, assim, né, pra dizer, foi morar sem os pais. Mas nunca tinha morado, então foi um impacto. E a questão de cidade nova, né, conhecer pessoas novas e tudo mais. E eu tava lá só pra estudar. Claro, de vez em quando, vamos comer um lanche, vamos fazer não sei o quê. Mas eu estava lá pra estudar todas as horas que eu tivesse acordada, né, e talvez as que eu teria que estar dormindo também. E eu fiz licenciatura em Física, então eu percebi também que a licenciatura ela me preparou muito pouco. Claro que eu tô falando, né, de 2008, quando eu entrei na licenciatura, com a grade que tinha lá. Então não estou aqui falando que a licenciatura não prepara, estou dizendo que a minha me preparou muito pouco para o mestrado, né, para o mestrado em Física, porque não foi um mestrado em ensino, né, também existe essa diferença. Normalmente quem faz mestrado em Física é quem fez bacharelado em Física. E eu fiz licenciatura. Mas, então, muita coisa eu fui aprendendo, assim, atropeladamente, né? Tinha que saber isso antes de pagar a disciplina. Então, ia lá e aprendia isso, e tentava fazer isso. Rodeada de amigos, assim, maravilhosos, né? Do mestrado em Física que eu fiz, da minha turma, da UERN, que sempre a gente se ajudava, entendeu? Sempre um ensinava uma coisa, um ensinava outra coisa. E a maioria era de licenciatura, mas eram licenciaturas diferentes. Então, alguém tinha aprendido aquilo ali, alguém tinha pesquisado sobre aquilo, alguém tinha feito iniciação científica, coisa que eu não fiz. Eu fiz iniciação à docência. Então, tem impactos bons e tem impactos ruins, né? E aí eu vou pular para o doutorado, certo? Porque senão esse vídeo vai ficar longo, como eu disse. A qualquer curiosidade que vocês tenham depois, a gente pode voltar e fazer um vídeo com mais detalhes. Então, quando eu saí do mestrado, eu sabia que eu queria fazer o doutorado. Eu não percebi nenhum impacto, certo, que o mestrado tenha feito na minha vida, naquela época. Porque o mestrado, ele passa assim, muito rápido. São 2 anos, né, que você tem que pagar várias disciplinas e você ainda tem que fazer uma dissertação. Então, para mim, o mestrado passou muito rápido e eu não tive noção do impacto de tantas coisas que mudaram na minha vida para eu fazer aquele mestrado. Então, eu queria muito fazer um doutorado. Só um minuto, meu cachorro tá latindo. Bom, então aí eu entrei no doutorado. Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei lá, na universidade. Eu não tinha, assim, não sabia o que fazer, para onde ir, né? Fui fazer minha matrícula, fiquei um tempo lá na cantina. E a primeira pessoa que eu vi, assim, o primeiro rosto conhecido que eu vi foi a minha amiga, Verusca, que é minha amiga até hoje,
que ela tinha feito o mestrado lá em Mossoró também, né? Então ela tinha feito o mestrado lá em Mossoró e passou para o doutorado em Natal, e depois eu vim fazer o doutorado em Natal e a gente se reencontrou, né? Então assim, isso foi muito bom no início, né? Ver um rosto amigo. E tinha outras pessoas de Mossoró lá em Natal também, né? Aqui em Natal também, fazendo doutorado. Então já começou a ter um impacto bom aí, né? Que eu tinha as amizades de antes, né? Não tinha essa obrigação, digamos assim, de fazer novas amizades, de me enturmar. Mas é claro que naturalmente eu fui fazendo novas amizades, né? Nenhum dos meus amigos lá de Mossoró que passaram para Natal eram da mesma área que eu, do mesmo grupo de pesquisa que eu. Então eu fui aos poucos fazendo novas amizades. Mas eu também lembro desse primeiro dia que eu cheguei, não sei se foi exatamente no primeiro dia ou na primeira semana do meu doutorado, é que as pessoas que estavam lá, né, que eram pessoas que tinham entrado antes, que estavam na sala da Verusca para onde ela me levou, elas estavam muito tensas. Você conseguia sentir a tensão delas, porque elas iam fazer a prova de qualificação. E essa prova, você tinha 2 chances de fazer, eram 4 disciplinas, mas se você não passasse, você poderia ser jubilado, né? Jubilado, para quem não sabe, é quando você perde a bolsa, você perde o direito de continuar no doutorado. Então, assim, a tensão era enorme. Eu não ia fazer a prova naquele momento, né? Tinha um tempo depois que você entrava para fazer, mas eu conseguia sentir a tensão. E quando eu fui fazer essa prova, quando chegou a minha vez, eu, obviamente, né, estudei para fazer ela e tudo. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não sou uma pessoa que fica nervosa assim com prova de tipo, eu não vou passar, né? Se eu estudei, eu faço a prova, o que eu souber eu faço, o que eu não souber, aí eu fico nervosa para saber o resultado. Aí eu fico. Mas assim, não é uma coisa que me atrapalha. É uma ansiedade que eu acho que todo mundo tem um pouco, né? É uma ansiedade que eu fico, assim, ali, aquele frio na barriga, mas eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer. Então eu estava estudando para essa prova, mas o que aconteceu, que foi uma coisa para a qual eu não dei atenção na época, foi que 2 noites seguidas antes dessa prova, eu tive uma crise de choro. Eu acordei com crise de choro, acordei chorando do nada. Aí parei de chorar, voltei a dormir, na outra noite a mesma coisa. No terceiro dia, era o primeiro dia da prova, fui fazer a prova, fiz normalmente. Eram 2 dias, né? Então eu fui nos 2 dias, fiz a prova normalmente e passei. Então assim, talvez por eu ter passado, eu não tenha dado atenção a essa crise de ansiedade que me aconteceu nos 2 dias antes, né? Porque não me atrapalhou, mas foi uma coisa que eu deveria ter dado atenção desde então. E não dei, e os dias foram passando, né? Os anos foram passando. Situações boas e situações ruins, impactos bons e impactos ruins. Dos bons, eu posso citar as minhas amizades, né? Porque, como eu disse antes da pandemia, era uma coisa que você vivia todo dia, eram pessoas que você via todo dia, eram coisas que você fazia todos os dias. É como, né, quem trabalha fora de casa. Você todos os dias vai para aquele lugar, todos os dias vê aquelas pessoas, e isso vai virando uma espécie de família. Então, esse foi um impacto bom. Por outro lado, ainda falando de amizades, com certeza, tudo isso, todos esses anos tiveram impacto em outras amizades, né? Que eu tenho amigos no ensino médio que eu não consegui dar tanta atenção porque eu estava, né, no doutorado. E quem faz doutorado acadêmico sabe que você passa o dia na universidade, né? Mesmo que você não esteja pagando disciplina. Então, você tem as suas pesquisas para fazer, você tem reuniões, você tem que conversar com o seu orientador, com o seu grupo de pesquisa. Então, mesmo quando eu terminei as disciplinas, eu ia de manhã e voltava de tarde, né? E como eu disse, eu moro longe, então tinha o efeito do ônibus, né? Chegava lá saía de casa com 1h30 de antecedência. Quando saía de lá também, muitas vezes pegava engarrafamento. Então, tinha todo esse tempo, né? Que era dedicado a isso. Então foram 6 anos da minha vida, se eu contar com o mestrado, 10 se eu contar com a graduação, dedicado a este estudo, né? Então tudo isso, todos esses 10 anos, as outras coisas não pararam para eu estudar, as outras coisas continuaram acontecendo.
E é claro que tudo isso foi tendo um impacto, né? Então, como eu disse, impactos bons e impactos ruins. E não pensar em mim, não pensar na minha saúde mental, não pensar em como eu estava relevando essas coisas, né? Trazendo essas coisas para mim, para minha família, para o meu casamento, né? No meio desses 10 anos eu me casei, eu vim morar com meu marido, então no ano que eu me casei, eu passei no doutorado, então foram duas coisas assim que mudaram bastante a minha vida, né? Mas o que eu quero trazer aqui é como é importante vocês irem pensando nisso, né? E é claro que eu tenho que deixar aqui explícito para vocês que, graças a Deus, eu tenho muitos privilégios, né? Primeiro, eu não tive tantos problemas em relação a estudar em casa, né? Eu já tinha uma certa estrutura para estudar em casa, eu tinha meu computador, né? Questão de internet, questão de espaço mesmo, né? O meu marido também precisou vir trabalhar em casa, então nós dois trabalhamos, assim, não impacta tanto isso no nosso casamento. Então eu tenho toda essa estrutura, né, para trabalhar em casa. E continuei tendo essa estrutura também na pandemia, né? Então isso tem que ser, eu acho que isso tem que ser falado porque muitas pessoas não conseguiram acompanhar o ritmo, seguindo onde estava seguindo, né? Porque não tinha essa estrutura, não tinha tudo isso. Então isso também deve ser falado. Mas é preciso pensar, se você está entrando na vida acadêmica, pensando em entrar, ou se já entrou, como eu já está quase saindo, que impactos que isso vai ter na sua vida, né? Ou tiveram na sua vida. Eu acho que eu pensei nisso muito tarde, né? Talvez eu devesse ter começado terapia lá no início, né? Mas eu fui vivendo e guardando isso, guardando muitas coisas e deixando a vida passar e não pensando, né? Então, hoje, eu consigo pensar melhor nisso, consigo tratar melhor essas coisas. Ah, isso está acontecendo por isso. É melhor eu fazer isso para tratar aquilo. Ou então, eu estou sentindo isso, né? A questão de ter sempre o que fazer, ter sempre o que estudar. Se você pensar bem, não dá tempo de descansar, não dá tempo de se divertir e não dá tempo, muito menos, de pensar em você, de pensar suas questões, né? Mas você tem que inserir esse tempo, né? Você tem que inserir esse tempo para você descansar, para você se divertir, para você pensar nas suas questões. Então, eu queria trazer esse relato para vocês, ficou bem resumido e ainda acho que o vídeo vai ficar grande, mas é mais para trazer essa mensagem de você pensar nas suas questões, independente de onde a sua vida está agora, mas você ter esse tempo, né, de pensar nas suas questões e não deixar as coisas assim irem atropelando, porque tanto no mestrado como no doutorado, eu deixei as coisas irem e elas foram, e se não houvesse esse tempo que a quarentena nos deu, né, eu talvez ainda tivesse indo, né? Então, assim, não estou dizendo que isso foi uma coisa boa. Se eu pudesse, eu pediria para não existir, né? Se a gente pudesse ter esse desejo realizado, mas aconteceu e eu acho que é importante a gente compartilhar essas coisas. Então, de novo, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre como é a vida acadêmica, isso de repente pode virar um quadro aqui no canal, né? A gente pode falar mais detalhadamente de alguns assuntos, mas essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Aguardem, porque nós vamos ter novidades, então os vídeos vão voltar, né, num formato um pouco diferente. Obrigado por terem ficado até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!